Salve, galera! Meu nome é Daniel, eu tô aqui com Heber Dantas, diretamente da Enterprise, né? O principal cosplayer de Yu aqui que já se viu nesse país, né? E Ed Batatão, candidato a governador de Goiás, diretamente pelo partido PQP. E aí, galera, tá todo mundo suave? Nossa, cara, eu tinha pensado em alguma coisa para falar, mas você fez uma salada tão grande nessa minha apresentação que eu tô embasbacado, eu tô estupefato aqui. Ele inventa demais, né? Pelo amor. É Bom, o muita droga. parente é seu. É, né, então? Essa semana aqui aconteceu muitas coisas, né? E uma delas que eu fiquei meio perplexo foi sobre a onda neoliberal voltando. Raio privatizador! O pessoal lá no Rio de Janeiro tá querendo privatizar a SEDAI, né? Não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio, e mesmo assim o prefeito do Rio tá querendo seguir em frente com isso. Vocês deram uma olhada nessa parada? O que eu Mas tinha visto já essa, tinha sido concluída essa negociação, cara. eu Então. também ouvi falar que sim. E não é uma Assim, privatização, na verdade, foi só uma cessão de uso por um determinado tempo. É uma concessão. É uma concessão. Mas toda é, privatização tem um tempo, né? Não existe privatização eterna, né? A privatização da Vale tá para cair daqui a alguns anos, né? é o tempo suficiente para eles roubar tudo e deixar o país na mão. Se eu não me engano, são 30 anos, né? A concessão da Vale. A da SEDAI eu não sei quanto tempo ficou, né? Mas a questão principal, estou usando o lance da SEDAI para a gente começar o assunto, mas o que eu queria conversar com você são sobre as privatizações mesmo e sobre como isso é um reflexo dessas políticas neoliberais e também, né, falar um pouquinho sobre Paulo Guedes, né, para a gente juntar os três assuntos, porque eu acho que, na verdade, as três coisas, elas têm um paralelo interessante, que é justamente isso, né? O povo bolsonarista sempre fala assim, porque o Brasil tá na mão dos comunistas e tal, e, na verdade, o que desgraçou o Brasil foi estar na mão de neoliberais, pelo menos é a minha opinião. O que Não vocês é uma acham? opinião, é um fato, né? Tá, porra. Cara, do que eu vou argumentar nessa sua frase? Nada. Bom, então Nada. tá. É Próximo! assim, eu só posso dizer que falar do nosso ministro da Economia é um desprazer por si só, né? Ele está preso numa máquina, ele está preso, aliás, num dia da marmota eterno, na década de 60, nesse neoliberalismo imbecil que não deu certo em lugar nenhum do mundo, e a gente está sendo refém disso, né? A gente tem essa nossa elite que acredita nessa, nesse absurdo, o Estado mínimo vai tomar conta de todos, porque o Estado vai suprir, o Estado não, o mercado vai suprir todas as necessidades, né? É absurdo, a gente está vendo mais do que nunca o que é a ausência de políticas públicas de qualidade. E isso vai ser cada vez mais crescente. A gente está falando de um mundo democrático, capitalista, que está cada vez mais olhando para políticas de bem-estar social, porque é a única forma desse capitalismo e dessa democracia sobreviver, é se adaptar para tornar a disparidade menos absurda, né? A verdade é que o Estado no Brasil já é mínimo há muito tempo, né? Um lugar onde mais de 40% das pessoas não tem saneamento básico, né? Você só pode concluir que o Estado é mínimo pra caramba. Não, o que acontece com as privatizações no Brasil? Primeiro, eles jogam a população contra as estatais, dizendo que não funciona e tal, dolarizam as tarifas e faz todo esse rolo para jogar a população contra as estatais, que é só corrupção e tal. Uhum. E se sabe muito bem que, que não funciona tudo puramente estatal, mas muito menos tudo na mão da iniciativa privada. Se sabe muito bem que isso não funciona, mas não é porque não funciona que eles deixam de fazer, é porque é uma forma de saquear, né, de roubar mesmo.
O É uma roubo mentalidade legalizado. colonialista, né, Ed? Exatamente. O pessoal tem uma mentalidade de colônia, né? Você tem que falar rápido colonialista, E porque se você para pra pensar, você não consegue, né? Já repararam isso? Pelo menos eu não consigo. é, Continua, Ed, desculpa. é que o Brasil tem uma mentalidade colonialista, mas não somente. Além disso, é uma mentalidade escravocrata mesmo. Sim. A Eu vi o oligarquia, né? discurso do nosso presidente falando que não vai expropriar a terra de produtor rural que for pego com trabalho análogo a escravo. O quê? Bom, na verdade, o trabalho análogo à escravidão já chegou até na cidade, né? Então tá feio. Mas Isso vindo do Bolsonaro, o que você vai esperar? Só Não, esse tipo de é a mentalidade. normalização dos absurdos, né, Ed? É, Não deixa de chocar mesmo assim, né? Isso declarado dessa forma, transformado em política, né? Porque isso está transformado em agora, política. agora, o impressionante mesmo é que o povão vítima dessa situação apoia, né? Por porque não causa de, entende, né? porque não É tem porque uma não. compreensão. Isso. Então, já que a gente chegou nesse ponto, e aí? Alguns de vocês dois querem explicar o que é neoliberalismo de uma forma relativamente sucinta? Ou não, na verdade, existem alguns teóricos da economia que falam que esse não é o nome apropriado e tal. Mas essa questão de semântica. A questão é que, basicamente, o neoliberalismo é você transformar tudo em uma commodity, como assim, sem lastro, sem uma espécie de ligação trabalhista, por exemplo, com as empresas. Se você trabalhou, você recebe, se não trabalhou, não recebe. Aquela coisa que parece muito justa, mas na verdade é a escravidão a caminho, né? E também essa propaganda de que o Estado intervém na economia, que isso atrapalha, que na verdade é uma estupidez, porque só que é uma estupidez lucrativa para alguns. A gente está vendo aí com essa confusão de pandemia, como a pirâmide de cima está ganhando muito mais, enquanto da metade da pirâmide para baixo, ou na verdade o zero, só 1% que está ganhando muito dinheiro, o resto está falindo, está quebrando, e mesmo assim a faixa intermediária da pirâmide está defendendo a coisa com unhas e dentes, que a coisa é assim mesmo, que a meritocracia, essa conversa mole, né? A gente vê aí, a gente sabe que não funciona, as pessoas são vítimas de todo esse sistema e, no entanto, por ignorância, acaba defendendo, né? Desde a escola austríaca até a escola de Chicago, esse permeia esse neoliberalismo, né? De que você tem um Estado mínimo, um Estado laissez-faire, um Estado que deixa o mercado agir. E quando o mercado age com total autonomia, ele se autorregula, né? Dentro de É, uma premissa de um mercado de lucro infinito e recurso infinito. Basicamente isso que o Ed traz para a gente aí são todas as implicações disso, né? São todas as falácias que nos vendem para que isso possa parecer palatável. Eles dizem que o mérito é quem vai te dar o merecimento, né? Para isso parecer palatável, eles dizem que quem impede o mercado de ser mais justo é o lobby político. Então, você tem uma série de mentiras aí que são contadas para a gente para fazer esse neoliberalismo parecer palatável, e a gente deve lembrar que neoliberalismo não é o liberalismo, né? Sim, é, são coisas diferentes. existe diferença. Então, e o que a gente precisa lembrar, você falou de lobby, né? As pessoas falam muito do Brasil, né? Se você perguntar para a maioria das pessoas, né, qual é o principal problema do Brasil, elas vão falar para você que é corrupção. Não é a corrupção. Sem dúvida, a desigualdade é um problema muito maior do que a corrupção no Brasil. Mas a gente precisa lembrar que para haver corrupção, precisa ter o corrompido e o corruptor. E quase sempre o corruptor é um empresário, né? Quase sempre é um lobby empresarial que vai corromper o político. Você entendeu? Não tô falando que o político é coitadinho, Olha, meu eu vou Deus, dizer que pobre. isso é assim, mais ou menos, desde que se inventou a tal da pessoa jurídica. É, e que ela será que sai imortal. Lembra disso? Do, Pois é. do,
da ópera do malandro. Pois bem, então é assim, o que se fala quando se fala sobre privatizações se vende uma ideia de que a administração estatal ela não funciona porque existe muita corrupção dentro do Estado, porque existe muito cabide de emprego, porque é isso e aquilo. A administração estatal, ela frequentemente é satanizada justamente, né, pelas empresas, porque as empresas elas querem tudo que elas puderem abocanhar, né? Tipo, se elas puderem abocanhar a Vale do Rio Doce, elas vão abocanhar. Se elas puderem abocanhar a Eletrobras, que vocês falaram da privatização da Eletrobras, meu Deus, eu espero que isso não aconteça jamais, entendeu? Né? Por diversas razões. E agora, se está falando de privatizar ou se privatizou, a SEDAI, que é nada menos do que o sistema de distribuição de água e esgotos do Rio de Janeiro. Isso é. Agora é assim, eu estava falando ainda há pouco que 40% das pessoas não tem saneamento básico. Se o Estado não levou isso para esses lugares mais distantes, né? Porque é obra de infraestrutura e tal. Você acha que uma empresa privada que está fazendo lucro vai mandar saneamento básico lá para Pirassununga de volta dentro? O que acontece é que é assim, né? Tipo, as empresas elas vendem uma ideia que a administração estatal não funciona para sucatear mesmo a estatal para eles poderem comprar e lucrar em cima. Existe um problema, a gente tem uma super simplificação desse assunto no país que ela é nociva. Nem a administração pública, nem a administração privada. As duas têm defeitos e no caso do SEDAI é um exemplo perfeito. Os servidores públicos da SEDAI batem no peito para dizer que a SEDAI é uma empresa superavitária. Só que eles falham em lembrar que a SEDAI não faz investimento de infraestrutura há mais de década. Uma empresa pública não é para ser superavitária, é para fazer investimento público. Então, a gente já tem uma falha na gestão da SEDAI desde a gestão pública. Existe um vício já nessa gestão. Privatizar ou não privatizar não é a questão. Inclusive, essa cessão de uso, ela pode sim vir atrelada aí com um bom contrato de compensações em que eles são obrigados a exatamente fazer isso, levar esse investimento mais na ponta. A gente teve, eu tenho uma série de críticas à privatização das nossas da nossa companhia telefônica, né? Porém, foi depois da privatização e da divisão, né, em empresas privadas que o telefone chegou em Cabra-Bró do Oeste, em Fartura, onde minha mãe morava. Existe uma deficiência do Estado brasileiro de agir com eficiência. Isso precisa ser discutido. Eu acho que depende, né? Mas essa deficiência não é a propósito? Não, acho que existe propósito e existe morosidade, existe burocracia, existe má vontade existe política, tudo, né? existe um monte de coisa aí no meio, né? A gente é o país do despachante, Ed. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Isso é uma jabuticaba brasileira. É um cara que eu pago para resolver para mim as dificuldades do Estado. Você ter que resolver uma burocracia de tirar um atestado de óbito, de ter que esconder uma mala, botar fogo num documento. Olha a denúncia aqui, ó. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. A questão da burocracia no Brasil é sério. Só que se faz esse discurso contra a burocracia brasileira como se tirando a burocracia, as coisas andariam naturalmente. E não é assim. Mas foi exatamente o que o Herbert disse. Na verdade, existem vários problemas. Você tem os empresários cretinos que tentam sucatear o que é público para conseguir comprar barato. Você tem morosidade dentro da administração pública, sim, né? Porque o cara passou num concurso, vai ficar lá a vida inteira. Só se ele cagar muito no pau, que ele vai ser mandado embora. Então ele meio você que tem você tem servidores públicos que são dedicados, você tem servidores públicos que são de primeira linha, compromissados, são servidores. Mas você também tem muito servidor que está ali por conta de benesses, né? Principalmente quem está em alguns ramos aí mais privilegiados do servidorismo, né? Então você tem tipo, sucateamento do serviço público para
desencadear a privatização, você tem morosidade dentro da administração pública, eu acho que isso já foi pior antes do que é hoje, mas tudo bem. Você tem burocracia pra caralho, entendeu? Né, que dificulta tudo. Você tem má vontade política, né? Porque muitos políticos estão ali só para benefício próprio, não estão ali para cuidar do bem-estar social de ninguém, né? Eles estão ali só para fazer os esquemas mesmo, né? Tem muito político a gente vive uma época que não existe só o lobby dentro do Congresso. Você tem os deputados lobistas, né? Você já tem deputados, senadores que são membros desse empresariado que estão lá para já construir, já corta o intermediário, né? Para que fazer corrupção? Exatamente, né? Então são diversos problemas, né? Mas eu acho que nesse a gente já teve um problema de morosidade muito pior no serviço público do que a gente tem hoje, né? Você estava falando da época das privatizações telefônicas. Eu acho que aquele momento sim, era um momento de bastante morosidade, né? E falta de projeto, de ideia, de como fazer as coisas, né, na questão da telefonia. Agora, por exemplo, quando você fala da Vale, que é uma privatização que aconteceu no mesmo período, eu acho que é diferente. Eu acho que, na verdade, não é só a morosidade, né? Apesar de que a morosidade da Vale do Rio Doce era um negócio complicado. A Vale, às vezes, ela dava alguns prejuízos, né? O que é um absurdo. Uma empresa como a Vale dá prejuízo, cara. Né? É você cavar lá, tirar o bagulho. Eu tô falando como se fosse o Fred Flintstone, né? Tá ligado, né? Que tava lá. Mas se você levar em consideração o nível de segurança que as barragens deles estão demonstrando, você não tá muito errado, né? Então, mas o que acontece é que isso daí existe uma vista grossa muito grande do Estado em relação a isso, né? Porque o Estado, tipo, os políticos lá, eles estão fechados com a galera da Vale. Faz corpo mole para fiscalização. A fiscalização da Vale devia ser 100 vezes maior, cara. Tá ligado? Tipo, a gente tem Brumadinho e Mariana, mas a gente tem outras barragens que explodiram aí, mas não era muito próximo de cidade, então não deu a repercussão toda que teve. Mas mesmo que não tenha matado nenhuma pessoa tenha ficado desabrigada e tal, você tem um dano ambiental enorme com isso. A fiscalização da Vale é feita nas coxas também, né? Então é assim, né? Tipo, privatizar ou não, de qualquer jeito você vai ter problemas, como foi. A gente começou aí, né? Foi esse o ponto que trouxe a gente até aqui que você. A gente tem que procurar soluções, entendeu? Qual que é a solução? Por exemplo, o que um governo tem que fazer a gestão, ele tem que melhorar a gestão desse recurso, ele tem que melhorar a rastreabilidade desse recurso, ele tem que melhorar a transparência desse recurso. Isso traz melhoria para o serviço na ponta. E aí, depois a gente discute o que vai ficar, se tem muita estatal, se tem pouco estatal, se tem estatal que precisa vender, se não tem estatal que precisa vender. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser discutido. Só que não é isso que está sendo proposto por esse desgoverno. O que está sendo proposto por esse desgoverno a gente não tem capacidade técnica de produzir absolutamente nada. O melhor que a gente pode fazer é saquear o que existe, vender tudo por preço de custo, num momento de mercado absurdamente caótico, para ver o que dá depois. Tradicionalmente é o que acontece nas privatizações no Brasil. Se faz o negócio não funcionar, para falar que não funciona, aí tem que vender. Aí vendendo, se distribui o lucro entre os que vendeu, como sendo entre os que vendeu, que ganham a propina para vender, e os que compraram a preço de banana, né? É o que acontece tradicionalmente, as privatizações no Brasil. E a gente encontra gente tão abelhuda para falar que a privatização trouxe até o celular para o Brasil, né? É que o celular surgiu porque surgiu a tecnologia que tinha o celular, né? Não foi pela privatização em si. Não, assim, né? Tem uma discussão muito forte que está se havendo hoje, principalmente por conta das vacinas, né? Porque as empresas espertas, né, que desenvolveram a vacina em tempo recorde, elas querem vender essas vacinas para quem vai pagar mais.
E aí está dando problema na Europa, está dando problema nos Estados Unidos. O Trump, na época, proibiu, né, completamente a venda de vacinas para outros países, até que o mercado local fosse atendido. Porque o negócio é o seguinte, essas empresas, elas... E viva a democracia americana! E Você é viva a democracia americano! americana, cara! Uma salva de palmas ao ser americano! Vai, continua, desculpa. E aí, assim, né, só para a gente lembrar que essas vacinas, o GPS que a gente tem no celular, a tecnologia do próprio celular, a maior parte das coisas que a gente usufrui, que é vendido pelo nosso sistema, pelo nosso mercado de consumo, são originadas por pesquisa de base. E pesquisa de base, quem investe é o Estado. Porque o Estado investe em pesquisa que não tem lucro imediato como ponto de partida. E daquela pesquisa, que muitas vezes é descobrir o que é o boson de Higgs e onde é que ele está, essa pesquisa por si só não vai render nenhum dividendo, mas dessa pesquisa eu posso derivar 1 milhão de outras pesquisas que vão derivar produtos, que vão derivar serviços, que vão derivar descobertas, né? Então, existe um pensamento muito tacanho de que a inovação vem da iniciativa privada. Isso não é verdade. A inovação vem da iniciativa pública. A iniciativa privada aprende como comercializar a inovação. Até porque o empresário ele precisa de ter um retorno rápido. Ele quer investir o mínimo possível e ter um retorno rápido. O Estado é quem acaba tendo a força para investir com muita grana e também com tempo a longo prazo, né? Que as empresas não têm essa paciência. Você tem até de um modelo mais novo, se você pegar, por exemplo, a SpaceX, né? Os neoliberais batem no peito que o Elon Musk é fabuloso porque ele desenvolveu o foguete sozinho. Só que o foguete que ele está levando as pessoas para a estação espacial foi financiado pela NASA. Pré-desenvolvimento, a NASA falou, tá aqui tanto, se você conseguir desenvolver, a prioridade é minha, você recebe mais tanto para foguete, para combustível, essas coisas. E aí, você esquece desse pequeno fator. Se não tivesse uma NASA interessada em ter mais viagem para a estação espacial, a iniciativa privada não teria tanto interesse em inovar tão rapidamente. Ela inovaria, porque é interesse dela, por exemplo, explorar mais divisas, né? Aqui os recursos, como a gente já constatou, ou melhor, está constatando, são finitos, não são infinitos. Pois é. Então ficou até pequeno falar do Paulo Guedes agora, né? Porque essa semana ele fez... Ele é pequeno, ele disse que o Brasil está doente não é ele. Ele é pequeno, sabe? Ele tem uma mentalidade pequena. Ele está vendendo tempo ali, cuspindo os preconceitos do presidente para se manter ali. Ele está vendido, ele não tem autoridade, o grande mercado mesmo está ignorando completamente a agenda dele, está tocando o barco, a verdade é essa. Quando o governo fala, o mercado não caiu, o mercado não reagiu mal a isso ou aquilo, é porque o grande mercado tá cagando pro Paulo Guedes e sabe? Infelizmente é essa a realidade. Vocês viram o pronunciamento que ele fez sobre o vírus chinês e a vacina chinesa que não é eficaz? Nossa, cara. Né? E aí o embaixador respondeu, a China ainda é o maior fornecedor de insumos pro Brasil, tá? Não esquece não, tá, Guedes? Meu, é muito ridículo isso, tá ligado? Agora, sabe quem não é mais principal fornecedor de soja da China? O Brasil! Olha só. É foda, né? É isso que a gente ganha, entendeu? Com essa política reacionária, com essa política econômica reacionária, essa política social reacionária. É só isso que a gente ganha, gente. Meu, eu fico impressionado. E ainda assim o pessoal do agronegócio apoia em cheio o Bolsonaro. Esse pessoal do agronegócio são tão idiotas que as vacas deles pensam mais que eles. Mano, o foda é os Faria Limer falar, não vou ter no Bolsonaro, eu vou ter no Paulo Guedes. Mano, então você é um idiota tanto quanto um Minion, tá ligado? Acabou, mano. Então, o Paulo Guedes ele foi vendido para essa elite econômica aí como uma alternativa viável, mas o Paulo Guedes ele nunca teve um grande histórico na vida pública dele, gente. Na vida pública não, perdão. Na vida
profissional dele. Ele não é conhecido por ser um grande economista, ele não é conhecido por ser um grande empresário. Ele aproveitou algumas ondas de mercado. Algumas pessoas abastadas conseguem fazer com simplicidade. Provavelmente até utilizando-se de informações privilegiadas, né? É igual, eu não sei como foi que aconteceu, eu não sei porque que a gente parou de falar, por isso que é importante a gente fazer esse programa aqui, para vocês saberem o que aconteceu na outra semana, porque senão vocês esquecem. Mas a Petrobras teve como que chama esse negócio quando você usa informação privilegiada para ganhar dinheiro, Herbert? Tem um nome isso daí, não tem? Eu esqueci como chama. Filha da putice. Isso aí, é o termo técnico, tá, gente? Esse aí. Os caras, eles fizeram uma manobra lá para vender um monte de ação da Petrobras, sabendo que a Petrobras ia desvalorizar, entendeu? Isso é assim, quem fez isso ganha um monte de dinheiro, só que ele acabou com a Bolsa Brasileira, porque quem que vai confiar de investir no Brasil? Né? E já estava acontecendo antes, mas cada vez mais a gente está tendo fuga de capital internacional, né? Os caras estão pegando dinheiro e falando, vou embora, mano, essa porra, você é louco. O capital internacional está muito preocupado com governança, impacto socioambiental, ética. Isso está virando um pouco que um modelo de investimento. Quando você tem pouca transparência, quando você tem um quadro social tão complicado, essas marcas vão se afastar do país. Porque elas são super boazinhas, super conscientes? Não, porque o consumidor delas no mundo está se afastando dessas marcas. O consumidor lá do mercado europeu, quando ele vai comprar uma carne, ele quer ter certeza que essa carne não foi responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela queimada na Amazônia. Ele quer ter certeza disso e, por consequência, isso dá razão para um protecionismo local e falar assim, não vamos comprar, não vamos aceitar o produto brasileiro. Então, é um ciclo de destruição que acontece com um governo que está preocupado. Esse governo é o reflexo dessa elite colonialista que a gente estava falando no começo. Eles estão saqueando tudo que eles puderem, eles estão loteando tudo que eles puderem para poder se perpetuar o máximo de tempo possível. E eles estão fazendo isso da pior forma possível, que é cagando tudo ao redor deles no processo. Mas o Daniel falando aí da Faria Lima, o pessoal da Faria Lima tem inteligência, só a inteligência artificial que está no computador deles lá, porque é um pessoal que não sabe de nada. E no Brasil tem uma mania de achar que a pessoa que tem dinheiro é inteligente. Na verdade, às vezes, é só um estúpido com muito dinheiro, né? Opa, tem vários aqui. É isso aí, e nós descobrimos que o Ed realmente odeia as elites, né? Eu também odeio, mas não tanto quanto ele, cara. Nossa, é só paulado, mano. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu falei aqui que não é verdade? Não, então, eu concordo com tudo, mano. Olha, você pode até ter colocado uma figura de linguagem assim, meio punk, assim, mas não dá para discordar de você, não, Ed. Então. O negócio é o seguinte, né? Você tem várias elites. E no Brasil você tem algumas elites muito podres, muito carcomidas, muito envelhecidas e mal envelhecidas. Essa que é a verdade. Você tem agronegócio que está preocupadíssimo com o que o Salles está fazendo, porque você tem um agronegócio verde, você tem um agronegócio que se preocupa com pegada de carbono, você tem uma pesquisa de fronte aqui com a Embrapa nesse sentido. Então, nem todo agronegócio é o demônio também. Então, todo isso tem não é preto no branco, né? Mas a gente consegue ter, nesse momento, esse alinhamento de forças em que é o retroativismo em todos os sentidos, né? Em absolutamente todos os sentidos. Bom, então a gente não vai falar mal do Paulo Guedes, né? Porque ele não merece nem isso. É isso que a gente Daniel, o que você falar mal do Paulo Guedes? Paulo Guedes essa criatura inútil para levantar uma economia, como a gente está vendo aí. Ele é um ministro mesmo para ganhar dinheiro na bolsa. Eu vou fazer um comentário para a gente fechar e passar para a próxima pauta. Ele é o ministro da Economia que, quando vai fazer uma previsão, ele fala em 3, 4, 5 bilhões. Em 1, 2, 3 semanas. Em 5, 6, 7... Porra!
Mas eu sei isso, é que ele tem uma inteligência elástica. Ou uma Isso falta aí de chama de inteligência ponta de elástica, né? padaria. Então, os Elástica caras de papel. Porra! Isso daí eu chamo de prazo de pedreiro, tá ligado? É, cara. É, Sabe? Isso é o prazo que te dá quem não faz absolutamente a menor ideia do que tá fazendo. Bom, galera, é isso aí. Esse vídeo era para falar das frases retumbantes do Paulo Guedes que ele mandou na semana passada, né? Mas acabou que a gente teve um papo bem mais interessante sobre neoliberalismo e privatização. Eu espero que a gente tenha conseguido passar alguma coisa que vocês ainda não conhecessem sobre o assunto, né? Porque é importante a gente entender essa parada aí, né? Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu vou começar a cortar o semana passada que passou, porque senão o vídeo fica muito grande, beleza? Então vai ser assim a partir de agora. E é isso aí, mano. Deixe seu like, manda sua ideia nos comentários, se inscreve no canal e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!